Salve pessoal, tô aqui hoje para fazer o resumo do Sob a Névoa da Guerra. Esse documentário foi indicado várias e várias vezes, insistentemente, pelo Reinaldo Azevedo. E já que eu toquei no nome dele aqui, eu quero deixar claro aí que ontem eu fiz um post no site cristolucifer.com.br sobre o Reinaldo Azevedo e eu excluí o post, tá? Eu tenho um bom motivo para excluir, vou explicar meio por cima aqui agora, mas eu já mandei um áudio muito detalhado no grupo de alunos. E como eu tô falando no outro vídeo aqui que já não tem o título dele, não vai ter foto dele na capa, eu me sinto mais à vontade para dizer qual é o conteúdo ali do que tinha naquela matéria que eu acabei excluindo, tá? Não é nada demais. Não desrespeitei, não imputei nada, não acusei de nada. Eu só dei minha opinião pelo que eu achava curioso que o Reinaldo Azevedo não tinha ainda se manifestado sobre o caso Mamãe Falei. Ao que eu explico ali na matéria, que eu acredito, na minha opinião, que se deve ao fato de que na manifestação de setembro de 2021, o Reinaldo criticou o PT por não ter se juntado ao MBL, né? E agora, no Twitter, tem uma galera falando assim: qual é o único candidato, pré-candidato a presidente que não tem nenhuma foto com o MBL? É o Lula, só o Lula, todos têm. E aí tinha gente falando assim: depois vocês perguntam por que o PT não se juntou ao MBL em setembro de 2021, manifestações. E aí o Reinaldo, como ele é meio arrogante, vaidoso, igual o Nando Moura, apesar que ele admite muito mais os erros dele do que o Nando Moura. Você nunca viu o Nando Moura admitindo que errou, né? Mas o Reinaldo admite, ele já foi contra o PT, hoje ele é praticamente a favor, né? E aí, mas ali ele fala, ele critica, né? E pra ele falar do Mamãe Falei agora, ele vai ter que admitir que ele tava errado. Se o PT tivesse ido na manifestação, ia ter fotinha dos caras do PT com Mamãe Falei, com Kim Kataguiri, ia pegar mal agora, né? Ia ficar ruim. E aí eu fiz esse post explicando ali, porque o Reinaldo Azevedo não perde uma chance de criticar o Sérgio Moro, né? E aí agora ele não falou um A do Mamãe Falei. Fiquei, como assim? Por que ele não falou nada? Aí eu percebi isso, fiz a matéria, mas excluí por quê? Pelo seguinte, saiu um vídeo Hoje no Mundo Militar, faz uns dias atrás, aí, o título do vídeo é assim, o equilibrismo de Israel, né, face às guerras aí, o confronto que tá tendo agora. E ali ele explica que Israel, quando vai bombardear a Síria, a Rússia tem bases militares ali no Afeganistão, no Irã, algo assim. Israel, quando vai bombardear a Síria, eles avisam o exército russo, os russos desligam as defesas aéreas e guarda segredo para Israel ir lá atacar a Síria. Aí tem gente que fala assim, ah, não, são neutros. Isso é ser neutro? E, ó, eu não sou nenhum gênio militar, estrategista, geopolítico, mas isso pra mim parece coisa de aliado. Tá? Para mim é eufemismo. Falar o equilibrismo de Israel, isso para mim é eufemismo. Para mim eles são aliados. E aí fica uma coisa complicada, né? Porque assim, o povo tem que se decidir. Ou você apoia Israel, ou você é contra a Rússia. Vai ter que decidir. Um dos dois. Outra coisa, tem que se decidir. Ou você odeia os nazistas e são do demônio, ou você apoia a Ucrânia. Porque agora tudo quanto é jornal tá saindo que tem. Tá vazando toda hora. Não é um só, um soldado diferente cada dia. Soldados ucranianos com símbolos nazistas, sol negro e não sei o que. Então, assim, o povo tá numa sinuca de bico. Eu fiz uma matéria muito boa no site, recomendo, quem quiser ver, sobre o canal Desmascarando, que eu acompanho, não perco um vídeo. O pessoal detonou, baixou o sarrafo nele porque ele defendeu. O cara surtou, né? Tá defendendo os Estados Unidos lá abertamente. Enfim, fiz um resumão aqui. Então eu apaguei o Reinaldo Azevedo porque eu falei, pô, o Reinaldo Azevedo vai vir aqui ver essa matéria. Eu ia mandar pra ele. Eu cheguei a mandar. Fui lá no perfil dele e apaguei. Era de madrugada, né? Não deu tempo dele ver. Falei, pô, o Reinaldo vai vir aqui, vai ler essa matéria. Pode até gostar ou não, porque eu tô criticando ele, pode não gostar. Mas ele pode ver outras coisinhas aqui no site e não gostar, né? Então tá, eu apaguei também. Tudo bem. Eu só fiz questão de comentar aqui um resumão porque eu demorei um tempão pra escrever e depois joguei fora. Sendo que eu mesmo tinha avisado os alunos lá que não falasse do Reinaldo. Não precisa, bobagem, né? Porque é complicado, cara. O Reinaldo, apesar de eu achar ele muito lúcido, muito coerente, eu gosto muito dele, ele defende Israel cegamente, cara. Ele tenta ali no vídeo, tem um vídeo que um Putin arrasado, cheio de ogivas, é possível? Um corte lá no canal dele, lá, da Band, lá, algo assim. E ali ele fala, não, Israel tem seus motivos para atacar a Palestina. Não é tão simples assim. Tipo, passando um panão, tá ligado? Nenhum judeu, cara, seguidor da Torá, honesto, leal a Deus, ia aprovar Israel invadindo outros países, bombardeando, matando gente. Isso é um absurdo, tá ligado? Mas os caras distorcem, né? Sei lá, não sei o que passa na cabeça do ser humano. Prefiro não me envolver, prefiro me abster. Mas eu gosto muito do Reinaldo, aprendo muito com ele. E ele indicou esse documentário aqui várias e várias vezes. Eu tive que pagar R$ 5, aluguei por 48 horas no YouTube.
E aí, assim, como ele é pago, até tem uma versão de graça, se você quiser ver, mas é uma telinha bem pequenininha, assim, ó. É bem pequeno e é meio ruim de ver, tá? Se quiser, vai lá ver, eu acho que vale muito a pena. É um documentário que começa na Primeira Guerra Mundial, vai Segunda, crise dos mísseis, guerra em Cuba, né? Guerra Fria e Vietnã. E é entrevistando o ex-secretário de Defesa americana, que foi presidente da Ford. É muito bom o documentário, mano. É o melhor documentário de guerra que eu já vi na minha vida. É muito, muito, muito bom, tá? E aí eu tô aqui com um resumão insano. Isso vai demorar, se prepara. Deu 14 páginas, tá? Eu fui transcrevendo tudo praticamente, que era o de mais relevante. Então, assim. Eita, bexiga, derrubei meu rádio aqui. Então, assim, vamos lá, né? Vamos começar logo, senão vai ficar 2 horas isso aqui. Valeu, Sávio. Valeu, João. Tá bom. Beleza, o pessoal tá ali, suave, vamos começar. Mas se tiver alguma coisa importante, eu tô no chat, viu, galera? Vai que dá algum problema aí, vocês têm que me avisar, né? Eu tô ao vivo aqui, pra quem não sabe, tô no YouTube, mas eu tô ao vivo na Twitch, @consimrogério2. Lembrando também que eu tenho um canalzinho de games, se você procurar meu nome aí no YouTube, é possível que você ache. Pra quem gosta de game, acompanha lá. Faz tempo que eu não apareço lá, mas de vez em quando apareço. Qualquer coisa, vocês me avisem aí no chat, tá? Que o chat, eu tô lendo, mas o chat tá aqui do lado. Então vamos lá, sobre a neva da guerra. Isso aqui tá escrito embaixo lá, tá? É um resumão, a sinopse. O Robert McNamara é secretário de defesa dos governos dos presidentes Kennedy e Johnson. Foi um dos mais controversos e influentes políticos do século XX. Agora, pela primeira vez, ele conversa cara a cara com o diretor do vencedor do Oscar e dá uma entrevista, tá? Para oferecer uma franca e íntima jornada por alguns eventos mais incisivos da história. Como lidar como o líder da mais poderosa força militar do mundo durante um dos períodos recentes mais conturbados dessa nação. McNamara apresenta novos e curiosos fatos sobre o bombardeio de Tóquio. Esse bombardeio de Tóquio, mano, muita gente nem sabe, mas morreu 100 mil pessoas, mano. Foi tipo um Hiroshima e Nagasaki. E ninguém fala nada, não foi bomba nuclear, foi antes. Quando soltaram a bomba nuclear, e o Reinaldo Azevedo denuncia muito isso, já tinha acabado a guerra. O Japão estava arrasado, tinha morrido centenas de milhares de gente, de civis, né? Soldado não, civis. A Tóquio foi arrasada. Eu tenho tudo anotado aqui, a porcentagem, quantos habitantes tinha. Vocês vão ficar de cara, se prepara. A crise urbana de mísseis, a crise cubana de mísseis e ainda os efeitos da guerra do Vietnã. Apresentando conversa, é uma entrevista, tá? Vamos passar para frente, senão não vai terminar nunca. O seu departamento, né, o que ele trabalhava, da Secretaria de Defesa, absorve 10% da verba dos Estados Unidos e 50% de cada dólar de imposto. Seu trabalho é considerado o mais duro em Washington. Ele recebe muitas críticas e tal. Ele é uma das figuras mais polêmicas e que já ocupou algum cargo. Mas ele é um cara até humilde, viu? Eu devo admitir que eu achei. Para o Walter, ele é o melhor secretário de defesa e o primeiro a exercer o controle civil sobre os militares. Para os críticos, ele é um pilantra e um ditador arrogante. O comandante militar. Aí começa ele falar, tá? Namara diz. Espera aí que eu tô com um negócio aqui. Namara diz. Aí ele começa a falar. O comandante militar que é honesto consigo mesmo, ou com quem ele conversar, vai admitir que cometeu erros em aplicações militares. Ou seja, é balela falar, ai, nunca erro. Você é comandante militar, você sempre está sujeito a erros, assim como qualquer ser humano, né? Então, qualquer comandante militar que é honesto consigo mesmo, ou se estiver falando com alguém em privado, né, ele vai admitir que cometeu erros em aplicações militares e matou gente de forma desnecessária. Ou seja, é feio para ele admitir que matou gente de forma desnecessária, mas todo comandante militar tem que admitir isso. Isso é rotina para eles, tá? Seus soldados ou dos outros, né? Morreu gente de forma desnecessária, seja seus soldados ou dos outros, com seus erros de julgamento. Verdadeiros erros, severos julgamentos. Ou seja, você erra muito e é severamente julgado, né? 100, milhares, dezenas de milhares, 100 mil. Mas ele não destruiu nações. Jamais repita os mesmos erros. Aprenda com seus erros. Fazemos isso. Talvez teremos uma terceira vez. Mas evite. Talvez erremos uma terceira vez. Mas evite uma quarta. Não há tempo para aprender com armas nucleares. Basta um erro para destruir nações. Em minha vida já participei de guerras. 3 anos no exército dos Estados Unidos, na Segunda Guerra, 7 anos como secretário de defesa na Guerra do Vietnã, 13 anos no Banco Mundial, no mundo todo,
E com 85 anos, que é quando ele está dando a entrevista, estou na idade de poder olhar para trás e tirar algumas conclusões dos meus atos. Está certinho gravando aqui, tudo top. Meu lema tem sido tente aprender, entender o que aconteceu, tira as conclusões, passa adiante. Ele ganhou um calendário, né? Aí mostra ali que ele ganhou um calendário do presidente Kennedy, ele trabalhou muitos anos com Kennedy, e nesse calendário estava gravado as datas em que eles trocaram o barril de pólvora pela guerra nuclear, né? Do bombardeio Hiroshima e Nagasaki. Lição 1. Cause empatia no inimigo. Essa história é muito boa. É crise dos mísseis em Cuba, né? Sob o nosso manto de fraude, a União Soviética introduziu os mísseis nucleares em Cuba, tendo como alvo 90 milhões de americanos. Os Estados Unidos impõem o bloqueio a Cuba, bloqueio financeiro, supõe, né? Segundo a CIA, as ogivas não tinham sido entregues. Pensaram que 20 viriam no navio chamado Poltava. Bloquearam com 40 navios de guerra. Mobilizamos 180 mil soldados. Para o primeiro dia de ataque foram planejadas 1.080 sortidas. As sortidas é quando os caras vão para cima, né? Um enorme ataque aéreo. O Kennedy diz, numa conversa de telefone, tá? É áudio real, tá? Que os caras mostram ali. Nas próximas 24 horas, o que nós devemos fazer? O que devemos fazer? Aí o Namara responde. Precisamos de duas coisas. 1. Desenvolver ataque específico. 2. Temos que considerar as consequências. Não sei como será o mundo depois que atacarmos Cuba. Isso aqui é depois de Hiroshima e Nagasaki, tá? É a Guerra Fria. Não sei como será o mundo depois que atacarmos Cuba. Como parar nesse ponto? Eu não tenho essa resposta. Isso Namara diz pro Kennedy, tá? Aí o Kennedy diz: as chances de essa luta se ampliar aumentam, já que cresce o boato do perigo para os Estados Unidos. Kennedy tentava nos manter fora da guerra, e eu o ajudava. Namara falando, né? O general Curtis, de quem fui subordinado na Segunda Guerra, insistia: vamos invadir Cuba, vamos destruir completamente. Naquele sábado crítico, 27 de outubro, estamos diante de dois recados de um russo, né, da Rússia, digamos. Um veio na noite da sexta e foi ditado por um homem que parecia estar bêbado, sob tremenda pressão. E ele dizia: garantam que não invadirão Cuba, e nós retiramos os mísseis. Antes de podermos responder, veio o segundo recado, que fora dito por um bando de pessoas linha dura, né, uns caras mais brabão. Se vocês atacarem, estaremos preparados para o confronto com um enorme poderio militar. Aí o Namara falando, né? E aí? Havia o recado suave e o recado duro. Só um minutinho e já continuo. Verificar um negócio aqui, beleza. Tudo certo, bora. Ao lado do presidente Kennedy, o Tommy Thompson, ex-embaixador americano, em Moscou. Ele e a esposa tinham vivido em Khrushchev. Eu não sei escrever o nome certo. Vamos supor que seja assim. Na ocasião. E Thompson disse: presidente, insisto, ele era o secretário de embaixador americano em Moscou, né? Ele negociava com o Nikita Khrushchev para tentar impedir que acabasse o mundo com a guerra nuclear, né? Na crise dos mísseis em Cuba, lá na Guerra Fria. E Thompson disse: presidente, insisto que responda o recado suave. Aí o Kennedy respondeu: não podemos, ficaremos na mesma. E o Tommy diz: o senhor está enganado, é preciso ter coragem. Aí o Kennedy diz: não vamos tirar as armas de Cuba com negociação. Não concordo, senhor presidente, ele responde. Ainda há uma chance. Dele voltar atrás? Pergunta, né? Aí o Thompson pensava que esse Khrushchev, que na verdade é Nikita, depois eu vou trocar o nome porque é o Nikita Khrushchev, é mais fácil escrever, daí eu troquei mais pra frente. O Thompson pensava que o Khrushchev se meteu numa enrascada. O Khrushchev é o líder lá, embaixador da parte dos russos, tá? Que negociava com os americanos. Então o Thompson, o embaixador dos Estados Unidos ali em Moscou, achava que o Khrushchev tinha se metido na enrascada, né? E pensava: meu Deus, seria bom sair dessa com um acordo, né? Porque a primeira lição que eles ensinam aqui é a empatia, né? Você tentar se colocar no lugar do cara
e tentar imaginar como que ele tá se sentindo, né? E eles achavam que o Nikita tava se sentindo assim, com medo e querendo sair dessa com um bom acordo para não acabar explodindo tudo, né? Morrendo todo mundo. Aí o Nikita Sergei Khrushchev, isso aqui eu copiei da Wikipedia, foi um político soviético que liderou a União Soviética durante a parte da Guerra Fria como secretário-geral do Partido Comunista na União Soviética, isso de 1953 a 64, e como presidente do Conselho de Ministros da. Aí o Thompson apostou que o Nikita compraria com alívio a ideia de que Thompson impediu Kennedy de destruir a cidade. Ele falou, ó, o Kennedy já decidiu que vai destruir Cuba, mas eu convenci ele a tentar negociar. Aí o Nikita fica aliviado, né? Aí, mas no final o Namara disse que na verdade foi sorte, que foi por um fio que não explodiu tudo. Temos que nos colocar no lugar deles e olhar para nós com os olhos deles para entender a ideia. Os conselheiros de Nikita não queriam um acordo a menos que os Estados Unidos reduzissem a pressão militar, como pediam para que a União Soviética reduzisse, né? E já tínhamos tentado invadir Cuba. Aí o jornalista que está entrevistando ele perguntou, mas nós já tínhamos tentado invadir Cuba, né? Aí o Namara responde, sim, na Baía dos Porcos. Isso influenciou muito, isso está correto. Mas o importante do ponto de vista cubano e russo, eles sabiam que eu não sabia. Ou seja, o Namara estava ali, secretário de defesa, mas ele não sabia das ogivas, né, em Cuba. Tínhamos tentado assassinar Castro. Esse Castro aqui, mano, é Fidel Castro, tá? É o grande Fidel Castro. Eu já vi um documentário sobre ele esses tempos atrás aí, tem no YouTube. É bem interessante. Quando o Bob fala que todo mundo que tenta ficar contra o imperialismo, né? Americano vira ditador, né? O Fidel Castro era um desses, tá? E ele foi sim, não é, teoria da conspiração, não. O próprio secretário de defesa dos Estados Unidos admitiu publicamente, da própria boca, que eles tentaram assassinar Fidel Castro, tá bom? No governo de Eisenhower, de Kennedy e de Johnson, que veio depois de Kennedy, tá? Além disso, grandes vozes americanas pediam a invasão de Cuba. Nikita disse que nenhum de nós devíamos puxar. Essa parte é muito boa, mano, muito boa. O Nikita, ele mandou a carta, né, pro Kennedy dizendo assim, que dizia assim, ó: nenhum de nós deve puxar a ponta da corda no qual os Estados Unidos deram o nó da guerra. Quanto mais puxamos, mais apertado ficará o nó. E aí seria preciso cortar. E o significado disso não sou eu que vai dizer. O Nikita falando ainda. Participei de 2 guerras e sei que a guerra termina após passar por cidades e vilarejos, semeando morte e destruição. Essa é a lógica da guerra. Se as pessoas não tiverem sabedoria, elas vão se trombar como toupeiras cegas e o aniquilamento mútuo terá início. Nossa, isso aqui é muito da hora, é brilhante. A primeira lição, eu não anotei o nome da primeira lição, anotei sim, causa empatia no inimigo, já passei. Então tá, lição número 2, são 11 lições, se não me engano, tá? Lição número 2, a racionalidade não nos salvará. Aí o Namara começa a falar, quero dizer algo importante, no final tivemos sorte, foi pura sorte. Foi sorte que evitou uma guerra nuclear, estivemos muito perto. Todos eram indivíduos racionais. Todos eram racionais. Indivíduos perfeitamente racionais quase extinguiram suas sociedades. E esse perigo existe ainda hoje. Ele morreu em 2009, tá? O secretário de Defesa Namara. Mas o que ele fala vale para hoje. Por isso que o Reinaldo Azevedo está indicando tanto esse documentário. E por isso que eu passei horas, eu tô desde ontem, escrevi 14 páginas e estou trazendo aqui para vocês. Porque eu também considero muito importante. A maior lição da crise dos mísseis foi a combinação vaga de falibilidade humana com armas nucleares destruirá nações. A maior lição da crise dos mísseis foi que a combinação vaga de falibilidade humana com armas nucleares destruiria nações. Depois eu vou pedir a ajuda de alguém para consertar melhor esse texto aqui, para ficar melhor, mas já tem o vídeo também, então beleza, vamos embora. Será correto existir 7.000 ogivas nucleares, 2.500 prontas para serem lançadas, com a simples decisão de um ser humano? Namara pergunta. Aí nós vamos para o ano de 1992, foi o ano que eu nasci. Numa reunião presidida por Fidel Castro em Havana, eu soube que 162 ogivas, sendo 90 táticas, estavam na ilha de Cuba, na época desse momento crítico de crise.
Esse é o Namara falando. Na maior parte do documentário é o Namara falando pro entrevistador. Ele não sabia, ele descobriu em 92 que tinha as ogivas em Cuba. Eu não acreditava no que estava ouvindo, e o Fidel Castro se irritou, porque eu disse: Senhor presidente, vamos interromper, isso é novidade para mim. Aí, não sei se traduziram certo. Ele fala, suponho que pro Kennedy, né? Vamos interromper, deve ter traduzido errado. Não é possível que tem 162 ogivas. Ah, aqui, 90. Isso aqui vale a pena comentar. Essas ogivas táticas, elas são bombas nucleares de destruição muito menor para uso tático, né? Não vai acabar com a cidade inteira de uma vez só, que daí o outro vai retaliar também, destrói a cidade inteira e acabou, pronto, acabou a guerra em um dia. Não é bem assim. Elas são muito fortes, mas ainda é táticas porque tem o poderio reduzido, tá bom? Mas ainda assim, imagine, é horripilante, né? Horrível. Vambora. Eu não sei se traduziram certo. Eu tenho 3 perguntas. O Namara pergunta para o. Aqui eu fico em dúvida, mas vocês vão me desculpar. Eu não sei se ele está perguntando para o Kennedy ou para o Fidel Castro, mas eu vou ler. Aí o Namara diz: Eu tenho 3 perguntas. Número 1, o senhor sabia da presença das ogivas? Já lembrei, ele está perguntando para o Fidel Castro. Acabei de lembrar, está perguntando para o Fidel Castro. Eu tenho 3 perguntas. 1, o senhor sabia da presença das ogivas? 2, se o senhor sabia, teria recomendado que o Nikita, no caso dos Estados Unidos atacarem, que ele usasse? E 3, tivesse ele usado, teria sido de Cuba? Aí ele respondeu, né, no caso do Fidel Castro. Número 1, sim, eu sabia. Número 2, sim, eu recomendei que ele usasse. E 3, o que teria sido de Cuba? Destruição total. Silêncio. Aí ele fica quieto e dá um suspiro. Aí ele fala, faltou muito pouco. E fica em silêncio de novo. Ele estava disposto a aceitar? O entrevistador pergunta, ele estava disposto a aceitar isso? Aí o Namara responde: Sim, e ele disse: Senhor Namara, se o presidente Kennedy estivesse nessa situação, se o senhor e o presidente Kennedy estivessem nessa situação, teriam feito o mesmo. E eu disse: Meu Deus, que Deus me perdoe, mas não faríamos isso. É isso que ele diz na hora ali. E eu disse: Que Deus me livre, mas não faríamos isso. Fazer o mundo cair sobre nós, meu Deus, isso é loucura, né? Ele diz. Dessa forma, vencemos, tiramos os mísseis, fora, sem guerra. O meu delegado, eu e 5 comandantes, nos reunimos com o Kennedy, que disse: Nós vencemos. Jamais repitam isso em público, mas nós vencemos. Vocês e eu sabemos. Porque ele não podia contar a vitória, entendeu? Porque foi uma guerra vencida na meteção de louco, tá entendendo? Se ele contasse a vitória, ele podia despertar a ira da Rússia, da União Soviética, e a guerra ia começar tudo de novo. Então ele falou: Ó, cá entre nós, não pode contar pra ninguém, tá? Não pode comemorar em público, mas nós vencemos. Aí esse Lemay se prepara. Esse camarada aqui é sinistro, tá? É um general, vamos dizer assim, mortal. Ele matou muita gente. Ele é responsável por milhares e milhares de mortes. Ele é o Hitler dos americanos, tá? E o Lemay disse: vencemos nada, perdemos. Vamos invadir e acabar com eles hoje. Daqui a pouco nós vamos falar muito do Lemay ainda. Se prepara. Ele foi um pivô ali dessa crise da Segunda Guerra Mundial, tá? Já vamos chegar lá, vamos voltar para lá. O Lemay acreditava que nós os enfrentaríamos com armas nucleares. E por Deus, seria melhor fazermos com. Vou resumir isso aqui. O Lemay acreditava o seguinte: a única forma de vencer eles é com armas nucleares. Vamos fazer agora enquanto nós estamos na vantagem. Porque no futuro eles podem superar a gente em armas nucleares, né? Como superaram, né? Atualmente sabemos que a Rússia tem mais armas nucleares do que os Estados Unidos. Aí o placar era 17-1 de vantagem estratégicas, tá? Nucleares. Consertar aqui. De vantagem estratégica nuclear em número. Fizemos 10 vezes mais testes do que eles. Era certeza que podíamos manter essa vantagem se limitássemos os testes. Os comandantes se opuseram. Caramba, eu escrevo errado toda hora isso aqui. Os comandantes se opuseram. Diziam. Oh, isso aqui é loucura, hein? Os comandantes se opuseram. Diziam que os soviéticos iriam trapacear. Eu Namara pergunta, mas como? Eles diziam: farão testes do lado escuro da Lua. E eu disse: vocês enlouqueceram. Isso é absurdo. Que loucura, né? Não, os caras vão trapacear. Eles vão fazer teste nuclear do lado escuro da Lua. Olha a loucura que chegou o negócio. Vocês estão achando que tá loucura? Se prepara, porque loucura de verdade foi a guerra do Vietnã, mano. A loucura de verdade foi a guerra do Vietnã. Loucura total. Caramba, tá cheio de gente na live, hein? Depois vai faltar gente pra assistir no site e no YouTube, hein, gente?
Antigamente não tinha ninguém na Twitch, daí era bom que o post saía no site, todo mundo assistia. Agora tá todo mundo aqui. Tem uma galera aí. Vamos lá. É quase impossível para as pessoas hoje se imaginarem naquela época. Em 7 anos como secretário de defesa, estivemos na iminência de uma guerra com a União Soviética em 3 ocasiões. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nos 7 anos em que fui secretário de defesa. Em 7 anos, como secretário, eu vivi a Guerra Fria. No governo Kennedy, eles criaram uma bomba de 100 megatons. Foi testada na atmosfera. Eu me lembro. Guerra Fria? Que nada. Era uma guerra muito quente. Ele viu um teste de uma bomba nuclear imensa, monumental na atmosfera. Porque os caras falavam que a bomba era tão grande que para testar sem ninguém saber, tinha que ser do lado escuro da Lua, né? Mas eles testaram uma bomba enorme na atmosfera e ele viu e ele ficou abismado, né? A raça humana precisa parar, precisa pensar mais na matança, no conflito. É isso que queremos para o século XXI? Aí voltamos para 1918, tá? No fim da Primeira Guerra Mundial. Aí o Namara faz recordações sobre a alegria do término da Primeira Guerra em sua tenra infância. Ele tinha o quê? 2 anos, ele fala, quando terminou a Primeira Guerra Mundial. Eles comemoravam a crença, depois da Primeira Guerra Mundial, existia a crença, né? As pessoas acreditavam que nunca mais ia ter guerra. Porque era a primeira vez que tinha uma guerra mundial que envolvia o mundo inteiro, tá ligado? Vários e vários países, os principais, né? Então, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, eles pensaram: nunca mais vai ter guerra. Essa foi a guerra das guerras. Depois dessa, não vai mais ter guerra. E esse pensamento dominou, né? Imagina o choque, o horror que deve ter sido testemunhar a Segunda Guerra Mundial, tendo a certeza de que não ia vir, né? E o medo, o cagaço que os caras devem ter passado na Guerra Fria. Calcule, calcule. E a loucura e a insanidade que foi a Guerra do Vietnã. Daqui a pouco vamos chegar lá. É, a, comemoravam a crença de que não haveria mais guerras. A crença de Woodrow Wilson. O sonho dele era que o mundo evitasse guerras, grandes guerras futuras, resolvendo tudo diplomaticamente. Olha que bizarro isso aqui, mano. Até compartilhei no grupo. No final da Primeira Guerra Mundial, havia uma epidemia de gripe, morrendo milhares de pessoas pelo mundo. Morreu tipo 600 mil nos Estados Unidos, eu não coloquei aqui, mas eu lembro do documentário, e tipo 50 milhares pelo mundo inteiro, tá ligado? Então assim, podia ser o coronavírus, mano, ninguém ia saber, porque não tinha televisão, não tinha nada, não tinha laboratório, não tinha como saber. Então o cenário era muito parecido com esse que a gente tá vivendo agora, olha a bizarrice. Aí ele fala sobre a escola, como que era na escola, que o aluno com a maior nota sentava na primeira cadeira da fila e ele queria estar nessa cadeira, e crianças de diferentes etnias e culturas e países, idiomas disputavam essa cadeira, né? Porque havia muita migração, refugiados de guerra, etc. Aí quando o jovem ele é entrevistado, responde, jovem não criança, jovem já grande trabalhando para o governo, tá? Ele é entrevistado, responde as acusações de que ele é arrogante e metido a ensinar as coisas, né? E ele responde bem humilde, diz que não sabe o quanto que eu sou ignorante e o quanto de erros que eu já cometi, né? Então vamos para a lição 3. Existe algo além de si próprio. Ele estudou filosofia, lógica e ética. Se casou com uma mulher de sobrenome Strange. Ele bugou com o nome dela. Tipo, qual é o seu sobrenome? Strange. Fala, não, eu sei que é estranho, mas qual que é? Strange. Tá, mesmo que seja estranho, pode falar. Strange. Fica bugou, né? Aí ele foi promovido a professor em Harvard. Aí ele surgiu, né? Criaram. Ou eu não lembro se foi. Acho que. Eu não entendi direito, mas eu acho que ele estava por trás, trabalhando, na criação de uma escola para candidatos à autoridade, chamada Controle Estatístico da Força Aérea Americana. Eles procuravam as crianças mais brilhantes, com as maiores notas, etc. Aí o que acontece? Os Estados Unidos iniciam um bombardeio à luz do dia, resultando em um número alto de baixas. Começam a perder muitos aviões e muitos soldados, né? Aí ele, da inteligência ali, começa a averiguar os relatórios, né? E ele nota um alto índice de abortagem nas missões. Os soldados abortavam a missão, ele queria entender por quê, né?
as missões da Inglaterra, que saíam, as missões de exército americano, mas que saía da Inglaterra contra a Alemanha, né? E aí nessa investigação dos relatórios, ele constatou que havia muitas mentiras nos relatórios, que os soldados estavam voltando, abortando por medo, tá? E aí entra em cena o LeMay, ele leva esse relatório pro general LeMay, que eu falei pra vocês que é o Hitler dos Estados Unidos. E o LeMay, ao ler o relatório, ele decide liderar as missões. Fala, agora eu vou na frente de cada missão de bombardeio, e quem abortar a missão vai estar sob corte marcial, tá? O que é uma corte marcial? Peguei do Google. A corte marcial é um processo legal militar, semelhante em muitas questões a um tribunal civil. A corte marcial investiga uma violação grave de disciplina que não pode ser resolvida pelo oficial comandante da pessoa envolvida. O contingente das Forças Armadas americanas aumenta, isso da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, tá? O contingente das Forças Armadas americanas aumentou de 700 milhões para 5 milhões. E aí começa ali a guerra contra o Japão, tá? Que foi o principal teatro de guerra dos americanos. Lição número 4. Maximizar a eficiência. O Namara é chamado a liderar as operações de bombardeio com aeronaves tecnologicamente avançadas para bombardear de mais alto, com mais eficiência. Eles levaram os aviões para a Índia e transportaram combustível para a China. Aí lá na China, cara, os campos eram feitos por chineses locais. Era uma operação insana, ele descreve. Os caras iam puxando um enorme rolo de concreto e se alguém caía, o rolo passava por cima, eles davam risada e seguiam em frente. Aí para fazer os campos de pouso de avião, né? Aí dali eles operaram, eu fiz um resumão aqui, tá? O documentário tem um pouco mais de detalhe nessa parte. Dali eles operavam uma logística complexa, né, para atacar o Japão. Com combustível na Índia, os aviões, combustível na China, aviões na Índia, eles operavam logística e atacavam o Japão. O LeMay era um cara que não estava muito ligando para logística, tá? Ele só focava em quantos soldados tinham morrido, quantos aviões foram perdidos e destruiu o alvo. Ele era um cara sinistro, esse cara, medonho, bizarro. Em uma única operação, eles mataram 100 mil civis em Tóquio com um bombardeio. Eu sabia. Aí o entrevistador pergunta pro Namara: Você sabia que isso ia ocorrer? Ele responde: Bem, eu era parte de um mecanismo que recomendou isso, né? Ou seja, ele que recomendou que atacasse, matasse 100 mil. Ele analisava as operações para torná-las mais eficientes. E não para matar mais. Você já vai entender como funciona isso, tá? Mas para enfraquecer o adversário. O novo avião, tem até o nome lá, mas eu não quis anotar, porque ninguém se importa, né? Quem vai querer saber? O novo avião conseguia atacar de muito alto, reduzindo as baixas. Mas em compensação, ele tinha pouquíssima precisão, ou seja, ele errava muitos alvos, né? Aí ele diz o seguinte, é o Namara falando: Eu não quero sugerir que esse meu relatório conduziu às bombas incendiárias, porque depois de um tempo eles mudaram para bombas de fogo, né, incendiárias. Ele fala: Não quero sugerir que esse meu relatório conduziu ao uso de bombas incendiárias, mas não estou me absolvendo da culpa. Ao relatar para o LeMay, ele decide abaixar o avião 1.500 metros, tá? E jogar as bombas de fogo. Aí destrói os alvos, aí começa a aumentar muito a precisão. E detalhe, eles começam a jogar bomba de fogo e o Tóquio era inteira construído com madeira, tá? Então acabou, arrasou Tóquio. Daqui a pouco vem os números aqui, vocês vão ficar pasmos. Na sala de reunião, com um monte de pessoas da inteligência e pilotos, um comandante furioso reclama e pergunta quem foi que ordenou que um avião projetado para voar alto voasse tão baixo. Eu perdi o meu melhor soldado, né? Ele reclama. O meu melhor piloto estava lá e morreu. Aí o LeMay, que nunca falava nada, não falava mais que 3 palavras, não discutia com ninguém, ele se pronuncia. E ele fala: Nós estamos aqui para quê, né? E ele fala: Tá, eu também fiquei triste, eu já estive lá no lugar dele, já vi gente morrendo. Mas você perdeu um amigo, perdeu um soldado, mas pelo menos nós destruímos Tóquio, né? Ele só se importava com isso, o LeMay, destruir. Cenas mostram a desolação. Tóquio era toda feita de madeira, queimou completamente. Foi um holocausto comparado a Hiroshima. Lição número 5. A proporcionalidade deve ser uma diretriz na guerra. Tirei o chat sem querer. De quem veio a ideia de bombas incendiárias? Pergunta o entrevistador. O Namara responde: A questão não são as bombas, mas para vencer é preciso matar 100 mil pessoas em uma noite? Essa é a questão, ele pergunta, né? Seja com ou sem bombas. E o LeMay dizia que sim. O LeMay dizendo para ele agora, tá? O LeMay diz para ele assim, ó:
Está dizendo que ao invés de queimar japoneses, deveríamos ter queimado menos pessoas, ou ninguém, e mandado nossos soldados para morrer em Tóquio? É inteligente? É moral? Por que usar nuclear? Aí o Namara pergunta, né? Para que usar bomba nuclear se o Lemar já tinha queimado o Japão inteiro com fogo, né? Depois de Tóquio, ele foi para outra cidade, ele queimou mais de 60 cidades, mano. Foi uma bizarrice. E depois disso ainda jogou bomba nuclear, olha isso. Aí vem cá, agora os dados, ó. Yokohama, 58% destruída. População, essa eu peguei de agora, tá? Em 1945 devia ter bem menos pessoas. Eu não achei, então eu peguei de agora. 58% destruída. População, 3,7 milhões. Tóquio, 51% destruída. Tóquio tinha cerca de 7 milhões de habitantes em 1940. Chattanooga, população, 179 mil de agora. 99% destruída. Nagoya, população, 2,2 milhões atualmente. 40% destruída. Tudo isso antes de jogar a bomba nuclear, sob o comando de LeMay. Esses dados aqui eu peguei do Google, tá? Porque não tem lá, só tem a porcentagem, não tem quantos habitantes. Tudo isso antes de jogar a bomba nuclear, sob o comando de LeMay. A proporcionalidade deve ser uma diretriz na guerra. Matar 50 a 90% de pessoas em 67 cidades japonesas e jogar duas bombas nucleares não é proporcional aos objetivos que se tentava alcançar. Eu não culpo Truman por jogar a bomba. O Truman, eu não tenho aqui, mano, mas o Truman foi o presidente que jogou a bomba nuclear, tá? Ele, se não me engano, ele foi antes do Kennedy. Com certeza, foi antes do Kennedy. Ele foi quem estava no governo. Depois do Roosevelt, né? Quando morreu o Frank Delano Roosevelt, entrou o Truman e foi ele que assinou lá para jogar a bomba nuclear no Japão. Eu não culpo o Truman por jogar a bomba. A guerra entre Estados Unidos e Japão foi das mais brutais da história humana. Com kamikaze, suicídio, foi inacreditável. A Miriam disse que o Japão, em Tóquio, ainda é tudo de madeira, né? As casas, por causa dos terremotos. O concreto não é compatível com as molas. Caramba, não sabia não. Legal, Miriam. Informação boa. Veio muito a calhar aqui pro vídeo. A Miriam é japonesa, né? Pra quem não sabe. O que se pode criticar é que a raça humana, antes e agora, ainda não captou o que chama de regras de guerra. Havia uma regra dizendo que não podia bombardear ou queimar 100 mil pessoas numa noite? Ele pergunta, né? Aí o LeMay disse: se tivéssemos perdido a guerra, teríamos sido condenados como criminosos de guerra. E ele tem razão. Ele e eu nos comportamos como criminosos de guerra. O LeMay reconheceu que o que ele fez, tá errado aqui, seria considerado imoral se tivéssemos sido derrotados. Aí ele faz uma pergunta aqui genial, né? Mas por que é moral perder? Perdão. Mas por que é imoral perder e não é imoral vencer? Excelente pergunta, né? Então tá, isso foi a Segunda Guerra Mundial, tá? Agora vamos, 1964, Guerra Fria. Lyndon B. Johnson, já é outro presidente, tá? Esse é presidente dos Estados Unidos. O começo, essa parte aqui no começo é uma ligação de um telefonema verdadeiro, tá? Uma gravação original. O presidente Johnson conversando com o LeMay, tá? Ele começa falando que um senador, lá um tal de Scott, disse ao presidente que a guerra já é a guerra do Vietnã, tá falando aqui, tá? A guerra que não se pode vencer, perder nem largar é a prova de instabilidade de ideias. Que a guerra do Vietnã era assim, era uma guerra que não podia vencer, nem perder, nem largar. A nossa política de conciliação é nervosa e perturbadora. Numa conversa de telefone, o Namara responde: é melhor não falar do assunto. Essa guerra do Vietnã era muito obscura. Vocês vão entender por quê, cara. Eu fui entendendo, com o decorrer do documentário, eu fui entendendo por que era uma guerra obscura. Vocês vão entender aqui também. Não se falava, ninguém sabia o que estava acontecendo no Vietnã. Era muito bizarro, mano. Aí numa conversa de telefone, o Namara responde que é melhor não falar do assunto da guerra, pois é obscuro e arriscado. O Lyndon, né, o presidente Johnson, diz que ele quer ver ele reclama assim, fala: eu quero ver as coisas acontecendo. Acho que tem que morrer algumas pessoas aí. Eu quero que eles caiam em armadilha, eu quero que matem umas pessoas. Ele fala desse jeito, com essas palavras. Eu quero ver gente morrendo, tem que morrer gente aí no Vietnã, tá? Aí o Namara diz que vai tentar providenciar. Ele fala: tá bom, senhor, eu vou tentar fazer aqui. Olha isso, mano. O secretário de defesa admitindo isso, é bizarro.
A guerra no Vietnã precisa ser abordada no contexto da Guerra Fria. Mas antes é preciso voltar e falar de Ford. Ford, tá? O carro. E voltar para a Segunda Guerra. Aí eles voltam para a Segunda Guerra, 1945. Aí o Namara foi trabalhar na empresa Ford, tá? Lição número 6. Obtenha dados. Aí acontece o seguinte, ele pede... ele vai estar trabalhando na Ford, né? E ele diz que ele que inventou... Oh, caramba. Ele reivindica para si, né? Diz que ele que inventou a... Por que tá... Coisa idiota. Ele inventou a pesquisa de mercado. Ele encomendou a pesquisa de mercado, pediu um estudo, né, sobre compra de automóveis Volkswagen. Quem é que está comprando Volkswagen? Quem compra esse carro? Esse carro é tão ruim, dá tantos problemas, né? Por que as pessoas compram Volkswagen, né? E aí chega a pesquisa e ele descobre que quem compra o Volkswagen são médicos, advogados, professores e pessoas que têm muita grana. Aí eles decidem criar o pomposo Cadillac, né? Havia um mercado conspícuo menosprezado. Aí eu anotei aqui o meu entendimento, as minhas palavras, né? O elemento Ford nos negócios, produzir e vender para endinheirados, ou seja, era um mercado inexplorado. As pessoas tinham dinheiro, queriam gastar, é só fazer um carro mais caro, mais luxuoso, né? Simples assim. Mas a pesquisa dele vai além, tá? Ele pede uma outra pesquisa sobre acidentes. E ele decide colocar umas almofadas dentro do carro, um cinto de segurança. Mas ninguém queria usar cinto de segurança. Aí, em 1960, foi o primeiro presidente da Ford que nunca tinha sido membro da família Ford. Tá? E 5 semanas depois ele desistiu, pediu as contas. Aí ele estava muito rico, ele tinha muita grana, ações e não sei o quê. E ele recebeu o convite do presidente Kennedy para ser o secretário de defesa. Ele aceitou como forma de sacrifício, conforme está escrito depois. Ele disse que não é preparado, e o Kennedy disse que não existe escola para presidente também. Ele era muito amigo do Kennedy, viu? Ele chora quando fala da morte do Kennedy. Então ele aceita, sacrifica a vida de riqueza dele e vai trabalhar como secretário para ganhar menos, tá? Em 1966, o Namara volta ao Vietnã e tinham 16 mil conselheiros militares. Ele recomendou para Kennedy que tivesse um plano de tirar todos de lá em 2 anos. Ele queria acabar com a guerra, né? Ele quer evitar... Uma coisa curiosa, mano, sobre o Kennedy é que o Kennedy foi assassinado, né? Todo mundo sabe. E o Kennedy era um cara que queria acabar com a guerra do Vietnã, mano. E ele foi assassinado misteriosamente, até hoje ninguém se fala, apesar que no livro do Bob Navarro, livro Lucifer, tem lá sobre a morte do Kennedy, não vou entrar em detalhes aqui. Mas aí o Kennedy é assassinado e entra o presidente Johnson, que decide, ó, continuar, descer o sarrafo na guerra do Vietnã, tá? E muita gente morre, vamos falar sobre números mais pra frente, bora. Aí, então ele quer tirar as tropas do Vietnã, mas o Kennedy acha que isso pode parecer demasiado otimista e mostrar fraqueza, né? Eles anunciam a saída de milhares de militares, mas então há um ataque no Vietnã do Sul, tá? E matam o líder, seu filhozinho. Eles não gostam desse líder do Vietnã, mas acontece que houve um golpe militar, né? Aí o Kennedy ficou muito abalado com a informação. Eles tinham problemas com o líder Diem, mas ele era autoridade e agora foi derrubado por um golpe militar. E sabíamos que os Estados Unidos eram responsáveis. O Kennedy é assassinado, aí então morreu o Kennedy, tá? Nessa época aqui. Aí 3 meses depois, o presidente do Kennedy morto, né, assumiu o presidente Johnson lá, Lyndon Johnson, e ele faz uma ligação para o Namara e quer incluir o Vietnã. Ele falou, ó, o seu discurso tá bom, mas ele quer que você fale mais do Vietnã nos seus discursos. E ele fala, mas eu vou falar o quê? Fala, eu vou te dizer o que falar. E vai falando. Aí, o presidente Johnson falando, ó, podemos até sair de lá, né? Os comunistas, os domínios vão cair, os comunistas vão dominar. Podemos mandar nossos fuzileiros entrar numa guerra de terceiro mundo ou outra ação na Coreia. Ninguém entende o que acontece lá e perguntam por que não fazemos mais. Podemos ter mais guerra ou mais paz, né? Mas não queremos nenhum dos dois. Nossa meta é... Olha que bizarrice sem tamanho, que maluquice isso aqui, ó. Nossa meta é treinar essas pessoas e estamos indo muito bem.
Eu sempre achei tolice você falar sobre retirada. O presidente está questionando, reclamando dos discursos do secretário de defesa Namara, que está sempre falando de parar com a guerra e retirar as tropas, tá? Eu acho que isso é psicologicamente ruim. Mas você e o presidente Kennedy, né, discordavam, então eu ficava quieto. Mas agora, como ele assumiu como presidente, aí ele fala. Aí vem a pergunta: como é que Namara pensa estando. Aí, isso aqui ainda é o presidente falando, tá? O presidente Johnson falando. Aí vem a pergunta: como é que o Namara pensa que, estando perdendo a guerra, que pode retirar a gente de lá? A CIA diria que a situação no Vietnã do Sul piorou. O índice de deserção entre soldados que fogem da guerra deixa claro e está cada vez mais difícil de recrutar novos soldados, né? Se vamos ficar lá e se vamos endurecer, precisamos educar o povo. Não sei se é o momento certo. E se começarem a dizer que você fomenta, escrevi errado aqui, a guerra. Aí ele responde, aí o Namar, aqui o Johnson falando ainda, tá? Se vamos ficar lá e vamos endurecer, precisamos educar o povo, né? Explicar pro povo. Aí o Namara fala, não sei se é o momento certo. E se começarem a falar que você tá fomentando a guerra? Aí eu não escrevi aqui, mas o presidente responde, você tem razão, tô considerando isso, né? Tô pensando nisso, tô preocupado com isso também, tá? Aí a lição número 7. A crença e a visão costumam estar erradas. Em 1964, houve um ataque de barco. Essa parte aqui é bizarra, mano. Aqui vocês vão entender a guerra do Vietnã. Como começou a guerra do Vietnã. Eu nunca na minha vida tinha entendido. Vocês vão entender agora. Houve um ataque de barco. 1964. Houve um ataque de barco. Foi agressão em águas internacionais. Estudos mostraram que foram norte-vietnamitas. Porém, não revidamos. Então esse ataque aconteceu. Dizem que foi verdadeiro, tá? E foi muito difícil para o presidente, né? Não revidar. Generais quase o acusaram de covardia. 2 dias depois, novos ataques. Após confirmações, alvos foram bombardeados ao norte do Vietnã. Esses novos ataques aqui após 2 dias, eles foram falsos, ok? Falsos. Vocês vão entender já já. Acompanhe comigo aqui. Ou seja, não aconteceram, tá? Eles não aconteceram. E foram eles que desencadearam a guerra no Vietnã. E eles não aconteceram. O Johnson busca aprovação do Congresso para endurecer os ataques. Ele propôs uma resolução que deu total autoridade ao presidente para levar a nação a uma guerra. A resolução do Golfo Tonkin. Na conversa do comandante, toda hora eu escrevo errado, mano, isso aqui. Tem demência, cara? Na conversa do comandante do navio de guerra, ele disse que o pessoal do sonar estava pilhado. Qualquer coisa no radar era torpedo. Entendeu? Eu não tinha certeza. E depois ele falou, eu acho que era torpedo, sim. Era torpedo, sim, eu acho que era. Tipo assim, entendeu? Eu falei, não, os caras do radar lá, isso aí não foi nada, não. Os caras do radar lá tá meio pilhado. Tudo pra eles que passa lá é torpedo agora. Aí o cara pergunta, mas foi ataque ou não foi? Eu falei, eu acho que foi sim, eu acho que foi. E foi isso, cara, foi isso que começou a guerra no Vietnã. Olha que bizarrice, mano. Depois disse que achava que teria ocorrido a tentativa de ataque. E que erraram, não acertou nenhum. E que erraram os torpedos. Ou seja, não era nem torpedo, podia ser qualquer coisa, peixe, sei lá. Ou seja, o ataque americano teve início a partir de um erro de leitura no radar, tá? Aí o Namara diz que foi comprovado que o ataque nunca aconteceu. Conferindo aqui, tá tudo certo, tudo certo. Mas em 2 de agosto ocorreu o ataque. Aquele de antes, o primeiro, ocorreu mesmo, foi verdadeiro. Mas esse tal segundo ataque que desencadeou a guerra, ele nunca aconteceu, tá? Embora houvesse controvérsia, acertaram e erraram, né? O primeiro ataque foi verdadeiro, eles acertaram, mas o segundo eles erraram. O presidente autorizou o revide, acreditando que o ataque falso, na ocasião, foi ordenado por lideranças vietnamitas. Acreditar e ver, às vezes os dois estão errados. Às vezes aquilo que você acredita e aquilo que você vê, os dois estão errados, né? O Namara fala. Iniciamos a operação Trovão Rolante, que se tornou um programa pesado de bombardeio. Isso aqui foi napalm, cara. O napalm é uma bomba incendiária
sinistra, tá ligado? Que não para de queimar nunca. Que a Miriam tá corrigindo aqui, diz que no Japão os prédios são de concreto e mola, tá? Ela errou, falou que é de madeira, mas não é. Esse napalm era um combustível, uma bomba incendiária que ficava muito tempo queimando, tem no Days Gone lá, eu tava jogando esses dias. Era sinistro, tá? Então eles criaram esse programa Trovão Rolante, que se tornou um programa pesado de bombardeio, 2 ou 3 vezes mais bomba do que caiu na Europa durante toda a Segunda Guerra Mundial, mano. Olha que sinistro. E já não era a mesma bomba, era napalm. Era muito mais sinistro. E tudo isso no Vietnã, tá? E não foi só isso não, foi muito mais coisas. Prepara. O presidente Johnson diz: vamos tacar bomba nessa gente. O jogo está 78-0. Eu tenho medo de colocar força terrestre, mas meu maior medo é perder aviões por falta de segurança. O impacto psicológico da chegada dos fuzileiros, né, o desembarque anfíbio seria no caso, as mães vão dizer, então é isso, né? Acabou. Quando ele viu os soldados chegando, os fuzileiros, né, desembarque anfíbio, aí já era. Até as mães vão ficar desesperadas, né? Isso o presidente falando, hein? O desembarque anfíbio vai fazer o bombardeio virar fichinha. Minha resposta é sim, mas meu julgamento é não. Aí o presidente pergunta pro Namara: você vai fazer a ordem? E o Namara diz que sim, ele decide dar a ordem do ataque quando for tarde da noite, para que a notícia não saia no jornal do dia seguinte. Começam a se somar baixas americanas. O número chega a 4.870, sendo 748 mortos. Os norte-vietnamitas estão com 99 regimentos militares. Aí aqui já está falando de soldado alemão, suponho. Alguns foram treinados num parque. Não estão preparados para galhos, espinhos, rochedos, quase verticais, calor de 33 graus e insetos. Isso passou de uma guerrinha para uma guerra de médio porte. Os vietnamitas continuam lutando mais e morrendo mais. Mas cada semana as baixas americanas aumentam. E o presidente diz: se esse país não ficar independente, o que será das nações, das pequenas nações? Né? Nossa, aquela velha história de governos imperialistas, né? Usando o pretexto de democracia para invadir nações, né? Na crise dos mísseis em Cuba, nos colocamos no lugar dos soviéticos. Mas no Vietnã, nós não os conhecíamos o suficiente para nos colocar no lugar deles, né? Resultado, um grande mal-entendido. Para eles, nós tínhamos substituído a França como poder colonial e queríamos subjugar o Vietnã do Norte por interesses coloniais, o que é um absurdo. E nós vimos o Vietnã como um elemento da Guerra Fria, não como eles nos viram. Eu vou explicar para vocês, tá? Olha a confusão que foi. Todo o primeiro ataque, a guerra começou por causa de um erro no radar. E eles viam o Vietnã como uma guerra fria, tipo, aquele medo, os caras vão atacar a gente, vamos atacar primeiro, senão os caras vão atacar, passou um peixe aqui no radar, mandaram um torpedo, vamos atacar de volta, entendeu? Foi isso. E o Vietnã achando que eles queriam invadir para escravizar. E eles com medo do Vietnã, com o pensamento da Guerra Fria. Olha a bizarrice, o tamanho da bizarrice, da loucura que foi a Guerra do Vietnã, meu amigo do céu. Há muitos exemplos de ex-inimigos que se unem em nível tão alto e discutem que poderiam ter acontecido. A minha hipótese é que cada lado poderia ter atingido o objetivo sem a perda de tantas vidas, e eu quis testá-la, indo ao Vietnã. O ex-ministro do Vietnã disse: você está totalmente errado. Lutamos por independência. Vocês queriam nos escravizar. Está dizendo que não foi uma tragédia para vocês, para você perder 3 milhões de vietnamitas? 3 milhões e 400 mil. Aí o cara quase saiu no soco com ele, tá? O ex-ministro. Não somos joguetes de chineses e russos. Lutamos com chineses há 1000 anos. Lutamos por independências. E iremos até o último homem. E nenhuma bomba dos Estados Unidos nos teria detido. Essa guerra foi sinistra, né? Os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, tá? É bem conhecida, né? Tem um filme lá, tem bastante filme sobre isso, né? Esse filme, ele abocanha várias guerras, ele fala de bastante guerras, tá? Mas ele não fala de Afeganistão, né? De Síria, essas coisas. Até porque eu imagino que envolva Israel, né? E aí é mais complicado, né?
mas fala de várias das principais guerras aí, maiores guerras do mundo, né? Lição número 8. Esteja preparado para rever o seu raciocínio. O total de baixas, passar para baixo aqui. O total de baixas americanas no Vietnã chega a 18.200. Usaram essa parte aqui é sinistra, mano. Além de todos os bombardeios que eu falei, usaram agente laranja no Vietnã, um produto químico que faz cair as folhas das árvores. Após a guerra, diziam ser um produto tóxico que matou muita gente, tanto soldados quanto civis que foram expostos. Quem liberou o uso desse agente foi um criminoso. Aconteceu um crime contra a humanidade, cometeu um crime contra a humanidade. Qual é a lei que diz que tais produtos não são aceitos na guerra e quais não são? Não há definições claras, né? Eu jamais teria autorizado um ato ilegal. Isso Namara falando. Eu não lembro se autorizei, mas eu era secretário na época. Lição 9. Para fazer o bem, talvez seja preciso fazer o mal. Aí um tal de Baltimore Quaker se encharcou de gasolina e se morreu queimado, se suicidou dentro do Pentágono, né, com forma de protesto. Ele estava com a filha dele no colo, tá, nas mãos, e o pessoal começou a gritar: salva a criança! Ele jogou a criança, que sobreviveu, e a mulher dele declarou: os seres humanos deveriam parar de matar seres humanos. E o Namara contando essa história, ele diz: eu também acredito nisso, e hoje muito mais. Né? Que mal devemos fazer a fim de fazer o bem? Quanto mal, né, devemos fazer a fim de fazer o bem? Ele relata sobre um general de guerra civil americana que antes de queimar uma cidade inteira diz: a guerra é cruel, é crueldade. E assim também pensava o LeMay lá, o tal do LeMay que eu falei antes, né? Que depois foi presidente dos Estados Unidos, tá? Eu não sei se é presidente ou vice-presidente, que foi vice-presidente, o LeMay, tá? Aquele que matou tanta gente na Segunda Guerra Mundial. Foi vice-presidente dos Estados Unidos. E se ele não tivesse ganhado a guerra, estaria preso por crimes militares. Né? Ou esse negócio de guerra, né? O inimigo, o vilão, o herói, não sei o que, mano. Quem ganha tá certo e quem perde tá errado. É simples assim, tá ligado? É brutalidade, é animalidade, é selvageria. Quando que vai cair a ficha da sociedade, mano? Guerra é isso. As pessoas não deveriam falar de Segunda Guerra, nazismo, Hitler, entendeu? Como anjos e demônios, entendeu? Heróis e vilões. Quem ganhou tá certo e quem perdeu tá errado, mas é tudo monstro, é tudo selvageria, é tudo ser humano. Quando que vai mudar essa visão, né? Esse documentário é muito importante para começar a mudar essa visão, tá? Mas vamos embora, porque eu não posso fazer pausa e o bagulho é grande. O LeMay dizia a mesma coisa. Ele estava preparado para matar quantos e quem fosse necessário para salvar a nação, entre aspas, né? 50 mil pessoas protestaram contra a guerra em Washington, guerra do Vietnã, tá? O Pentágono era um prédio muito difícil de defender. E cercamos ele com soldado e delegados. Mas eu não autorizei usar munição, ou seja, as armas estavam vazias. Né? O meu pensamento não mudou, apesar de muitos problemas na vida pessoal e com a família. Era uma atividade de guerra fria. Lição número 10, está acabando, ainda bem. Nunca responda o que lhe pergunta. Responda o que você gostaria que fosse perguntado. Quem é o responsável pela guerra no Vietnã? Aí ele responde: o presidente, no caso Johnson, tá? Aí ele fala: se fosse o Kennedy, ele jamais. Se fosse o Kennedy, se ele tivesse vivo, teria sido diferente. Não teríamos enviado 500 mil homens para o Vietnã. Aí o Namara entrega pessoalmente um relatório para o presidente Johnson, falando, tentando dissuadir ele, né? Persuadir ele a acabar com a guerra, né? E retirar as tropas, né? E ele entrega pessoalmente, já falando, consciente assim de que aquilo desagradaria o presidente. O presidente não gostaria, né, de ouvir aquilo, né? Contrariaria o presidente. O Johnson nunca lhe respondeu. E o Namara foi acusado de estar louco pelo estresse. Então o Namara é afastado do cargo. Mas antes, uma bela cerimônia de entrega de medalha. E ele passa um panão pro Johnson. Rasga seda, tá ligado? Passa um panão pro presidente. Paga né, puxa saco. Última lição, tá acabando já. Tem 1 hora de vídeo. Lição número 11. Não se pode mudar a natureza humana. Ele repete a frase do início lá, tá? Sobre cometer erros. Que qualquer general militar já cometeu erros. Ele fala sobre a expressão a névoa da guerra. Que significa: a guerra é muito complexa. E a capacidade humana não dá conta de todas as variáveis. Nosso julgamento e nossa compreensão não alcançam.
e matamos gente desnecessariamente. Wilson disse: vencemos a guerra que acabou com as guerras, a Primeira Guerra Mundial, ele está falando, né? Eu não sou tão ingênuo a ponto de crer que podemos eliminar as guerras, acabar com as guerras, né? Não mudaremos a natureza humana tão cedo. Não é que não sejamos racionais, mas a razão tem limite. Ele diz que adora uma frase de um tal de T.S. Eliot que diz o seguinte: jamais deixaremos de explorar. Ai, cacete. Jamais deixaremos de explorar e no final da exploração voltamos ao início e conhecemos esse ponto pela primeira vez. E de certa forma é assim que eu me sinto. Chegamos na última parte, o epílogo. O entrevistador pergunta: por que você ficou contra a guerra do Vietnã após sair do governo? E aí ele não quer responder, ele fala: eu prefiro não falar sobre isso, essa pergunta me prejudicaria, minhas palavras podem inflamar. Muita gente entende mal a guerra, e a mim, muitos acham que eu sou um filho da puta. O repórter pergunta: o senhor se sente responsável pela guerra? E ele responde: eu não quero estender essa discussão. Só causaria mais polêmica. É muito complexo, que qualquer coisa que eu disser precisará ser complementada. Um raciocínio sem fim. Eu sinto que eu estou ferrado, tanto se eu falar ou se eu não falar. Eu prefiro me ferrar não falando. Aí acaba o documentário e aparece essa frase escrita no final. O Namara foi presidente do Banco Mundial de 1968 a 1981. Desde o seu afastamento, ele continuou trabalhando em problemas de pobreza, saúde e desenvolvimento econômico. A impressão que dá é que ele era um cara seguindo ordens, né, que tentava sempre que possível fazer o que ele achava certo. Ele estudou, como eu já disse, lógica, ética. Ele parecia até ser um cara bom, apesar de na mão dele, por culpa dele, não exatamente na mão dele, mas por culpa dele, sim, morreram centenas de milhares de pessoas. Enfim, pessoal, concluí aqui, já deu uma hora. Resumão, transcrição insana, tá? Se você não tá afim de ir lá pagar 5 pra assistir ou assistir com a visão ruim desse tamanhozinho, dá uma fortalecida, compartilha, divulga, tá? Esse documentário é muito importante nesse momento que a gente tá vivendo, beleza? Eu quero agradecer todo mundo que participou aqui, assistiu aqui ao vivo, tá? Salve Amanda, Mina, chegou aí por último. Depois eu leio o chat com calma. Eu vou encerrar aqui pro vídeo não ficar tão longo. E é isso. Tá aí o material, tá entregue. Né? Se você quiser ficar só no resumo, ou quiser né, o resumo para entender melhor também, enfim. A minha parte eu fiz aqui, tá? Fiquem com Deus aí e luz para nós.